Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7, Aliança no Sinai. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção mais uma vez. Somos dependentes da Tua graça, dependentes da Tua bênção. Estende a Tua mão sobre mim e sobre os meus irmãos e derrama sobre nós o Espírito Santo para entendermos a Tua mensagem para nós hoje. É o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Aliança no Sinai. Antes do Sinai, antes de Deus dar a sua lei escrita em 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, muito antes, Deus revelou a graça. Deus salvou o seu povo da escravidão egípcia. Deus se manifestou com graça provendo um cordeiro que deveria ser morto na tarde do dia 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. E queridos, nas primeiras horas do dia 15, eles deveriam comer aquela carne do cordeiro pascal, juntamente com ervas amargas. Deus revelou a graça. Deus primeiro salva. Deus primeiro mostra graça para com o seu povo, para depois dar a lei. A lei de Deus é dada para aqueles que foram abençoados por Deus, libertos e salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Para estes, Deus dá a sua lei. O verso áureo diz: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo capítulo 19 e o verso 4. Uma vez um garotinho, um dos 7 membros da família, ele teve um acidente e foi levado para o hospital. Lá no hospital, eles ofereceram para ele todo o conforto, todo o cuidado e deram para ele um copo de leite, cheinho. Na casa daquele menino existia muita falta de alimentos. Eles passavam por necessidades. Ele nunca tinha bebido um copo de leite cheio. Sempre na sua casa, quando trazia um copo de leite, ele tinha que beber um pouquinho e dividir o restante com o seu irmão. Agora no hospital foi-lhe dado um copo de leite cheio. E ele, olhando para aquele copo, perguntou para a enfermeira: até onde eu posso beber? A enfermeira, emocionada, disse: você pode beber tudo. Pode beber tudo. Queridos, assim como aquele garotinho, também o povo de Israel tinha o privilégio de beber dos mananciais da salvação, como também nós temos. Hoje nós podemos beber da água da vida. Nós podemos usufruir as bênçãos da salvação inteiramente. A graça é toda sua. A graça, ela se manifestou de uma forma abundante. E queridos, a libertação de Israel daqueles séculos de escravidão, opressão, foi uma maravilhosa revelação da graça divina. A graça está envolvida em nossa libertação do pecado. Hoje, a graça se revela a você através de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que subiu ao céu e que vai voltar. Isto é graça divina. A bênção de Deus na sua vida, na nossa vida. Por isso somos felizes, porque Deus nos salvou. Aleluia! Na parte de domingo, sobre asas de águia, Deus usa em sua palavra 2 ilustrações para mostrar o cuidado, o amor e o carinho que Ele tem para com você e para comigo, para com todos os pecadores. As 2 ilustrações usadas por Deus são a da águia, com o cuidado com os seus filhotes, e também um pai, a forma como ele cuida e protege e guia os seus filhos. Essas 2 ilustrações, da águia e do pai de família. Israel esteve imerso no paganismo egípcio por 4 séculos. Por 400 anos Israel esteve no Egito como escravo, e ali eles se esqueceram de Deus, se esqueceram dos mandamentos de Deus, eles viviam como escravos. Ali no Egito eles estavam afastados de Deus, mas mesmo assim, Deus se revelou a eles com graça.
Deus os libertou, Deus os salvou, e então, lá no Sinai, foi que Deus revelou a sua lei. Queridos, nunca a lei vem antes da graça, porque a graça é a causa da nossa salvação. A lei vem como resultado da salvação, como fruto da salvação encontrada em Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 19 e o verso 4. Êxodo 19 e o verso 4. Vós tendes visto o que eu fiz para os egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Estão vendo como Deus usa a águia? Aquele cuidado que a águia tem com seus filhotes. Assim Deus tem um cuidado com você também. Mas Deus permite que você passe por situações difíceis. Assim como a águia que carrega o seu filhote sobre as asas, sobe nas mais altas alturas e aí solta o filhote. E aquele filhote da águia, ele fica meio desnorteado, nunca teve a experiência de voar, mas a mamãe águia solta. E aquele filhote vem meio que caindo, meio que querendo bater as asas. Queridos, Deus também permite que você passe por situações, Deus permite chegarmos em becos sem saída, que nós temos que buscar a orientação de Deus. Nós temos que buscar a solução que vem de cima. Por isso Deus usa esta ilustração da águia. Abra sua Bíblia também em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32 e vamos ver os versos 10 a 12. A partir do verso 9 diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. E falando de Jacó, diz assim o verso 10: achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Jacó é Israel. Israel não é somente o filho de Isaque. Israel também representa o povo de Deus. Ele disse: instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Você pense um pouco nesta figura de linguagem usada por Deus, que nos guardou como a menina do seu olho. Você se sente amado, protegido por Deus? Essa expressão, menina do seu olho, ela me conforta. Ela fala muito ao meu coração, porque Deus tem cuidado de você. Como a águia, diz o verso 11, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus cuidou de Israel como a águia cuida dos seus filhos. Abra sua Bíblia também em Deuteronômio capítulo 1 e o verso 29. Deuteronômio capítulo 1, vamos ler o verso 29 até o verso 31. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho. Aqui é outra ilustração usada por Deus. Assim como um homem leva o seu filho, assim como um pai cuida do seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Queridos, vocês veem na Bíblia Deus querendo se revelar, Deus querendo mostrar quão grande é o carinho e o cuidado e a proteção que Ele tem com você. Nós não somos abandonados, nós não somos esquecidos. Nenhum momento Deus se esquece de você. Assim como a águia cuida dos seus filhotes, assim como um pai cuida e guia e protege o seu filho, assim age Deus conosco. Abra também a Bíblia em Oséias capítulo 11, Oséias capítulo 11 e o verso 1. Oséias capítulo 11 e o verso 1. Esta é uma profecia aplicada para Jesus Cristo, quando bebê, quando criancinha, recém-nascida, Deus o chamou lá do Egito. Primeiro, José e Maria desceram até o Egito,
fugindo do rei Herodes, que queria matar a criança. Depois Deus chamou seu filho do Egito. É uma profecia que se cumpriu na vida de Jesus, mas é uma profecia que também diz respeito a Israel como um povo, como nação amada e escolhida por Deus. Aqui nós lemos em Oséias capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a o meu filho. Israel foi chamado do Egito, libertado da escravidão pelo poder e pelos prodígios de Deus. Assim também Jesus Cristo, ele foi chamado lá do Egito, e José e Maria voltaram e habitaram na cidade de Nazaré. Queridos, Deus não mede palavras, Deus usa ilustrações para revelar o seu amor. Essas ilustrações indicam que Deus conhece bem o nosso desamparo. Outro texto que me conforta está nos Salmos. Salmos 103. Abra sua Bíblia. No Salmo 103, aqui nós vamos ver os versos 13 e 14. Salmo 103 e o verso 13 e 14. Aqui nós lemos: Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos insuficientes, nós somos perdidos. Deus sabe tudo isso acerca de nós. E Deus escolheu revelar a sua graça e revelar o seu amor através deste planeta, através desta família humana pecadora como somos. Por isso Deus diz aqui no verso 14, porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Esse Salmo 103 é maravilhoso e confortante. Eu gosto de ler aqui o verso 1, onde diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E o verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Novamente aqui, Deus usa a ilustração da águia e do pai que cuida do seu filho. E o verso 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia! Queridos, nas figuras da águia e na figura do pai que cuida do seu filho, Deus está revelando a sua preocupação pelo nosso bem-estar. Ele é eterno, Ele é apoiador, Ele é protetor, Ele é encorajador. Seu desejo é nos conduzir à plena maturidade. A águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo das montanhas. Ao ensinar suas crias a voar, ela as levava nas costas a grandes alturas, sobre as planícies do Sinai, e então as soltava nas profundezas. Se aquela avezinha era ainda muito jovem e desnorteada para voar, a águia-mãe mergulhava por debaixo dela, tomava-a nas costas e voava de volta para o ninho nos penhascos acima. E foi assim, disse Deus, que os tirei do Egito para mim mesmo. Deus está dizendo para você o quanto te ama, o quanto te protege. Queridos, Deus tomou todas as providências para que sejamos salvos, para que sejamos libertos, para que sejamos vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, padrão de salvação. Padrão de salvação. São dois eventos salvíficos que se destacam nos escritos de Moisés.
Esses dois eventos registrados por Moisés, primeiro foi o dilúvio, que é um padrão de salvação. Deus proveu um meio para salvar Noé e a sua família. Deus proveu a construção da arca, Deus os conduziu para dentro da arca, Deus cuidou deles. A libertação de Israel da escravidão egípcia e o livramento de Noé e a sua família do dilúvio são os dois eventos salvíficos de destaque nos escritos de Moisés. Ambos apresentam percepções sobre a ciência da salvação, mas o Êxodo especialmente apresenta o padrão básico, muito mais completo. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6 e os versos 6 e 7. Êxodo capítulo 6 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Quando Deus diz aqui no verso 6, Eu sou o Senhor, é o YHWH, é o eterno, o incriado, o existente por si mesmo. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Queridos, aqui está a revelação do amor de Deus, propondo a Israel a libertação. Quando Deus fala resgatar Israel, ele literalmente disse: Eu agirei como o parente que resgata, ou Goel. A palavra resgatar no verso 6 se refere ao costume do qual um membro da família comprava de volta ou resgatava o outro, especialmente quando esse membro estava em condição de escravidão por motivo de dívida ou quando ainda estava para entrar em escravidão. Aparentemente, Israel não tinha parente terrestre para resgatá-lo, mas agora Deus era o parente de Israel, seu parente redentor, o resgatador. Jesus Cristo veio para nos resgatar e dar a sua vida, pagou o preço da nossa salvação, do nosso resgate, com o seu próprio sangue. Abra a Bíblia também em Marcos capítulo 10 e o verso 45. Marcos capítulo 10 e o verso 45. Aqui nós lemos: Porque o Filho do Homem também veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate é algo que Jesus Cristo fez por você e por mim, algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Leia também primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Ele proveu salvação para todos. Todo aquele que quiser, venha. Quem ouve, diga vem, e quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Deus proveu salvação a todos, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. E agora, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus proveu um mediador, um resgate e um mediador entre nós e o Pai. Jesus Cristo é aquele que é o nosso mediador. Não existem santos na terra como mediadores. Queridos, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E agora diz o verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele se deixou sacrificar. Ele deu a sua vida. Jesus disse: Eu dou a minha vida por mim mesmo e torno a tomá-la. Ele não foi forçado a morrer na cruz. Ele decidiu morrer na cruz. Ele decidiu resgatar-nos. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você pode ler também Apocalipse capítulo 5 e o verso 9.
Apocalipse capítulo 5 e o verso 9. Aqui nós lemos: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue homens de todas as tribos, línguas e povos. Em Êxodo capítulo 3, verso 8, Deus disse que ele desceu para resgatar Israel. Esse é um verbo hebraico comum para designar a interação de Deus com a humanidade. O Senhor estava no céu e nós estávamos na terra. Somente quando Deus desceu à terra, encarnou, ele pôde nos resgatar. No sentido mais verdadeiro da ideia, somente quando Jesus desceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, pudemos ser resgatados. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Quando ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, era o verbo sendo feito carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós 33 anos. E vimos a sua glória. No rosto de Jesus estava o sorriso do Pai. No olhar carinhoso de Jesus estava o olhar do Pai. Naquelas mãos que curavam os enfermos, naquelas mãos que multiplicavam os alimentos para os necessitados e famintos pecadores, estava ali a revelação do amor do Pai. Por isso diz aqui: e nós vimos a sua glória. A glória do Pai estava estampada na vida de Jesus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O padrão da salvação é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou carne. Jesus Cristo é a graça personificada. Uma vez eu ouvi um pregador que descuidadamente falou que Jesus Cristo precisava da graça divina para viver. Não, queridos, Jesus não precisava da graça, ele é a graça. Ele é a graça personificada. Jesus Cristo é a minha graça que me resgata. Jesus Cristo é aquele que desceu, que se fez um de nós e que nos transportou para o reino da sua glória. Jesus Cristo desceu, viveu entre nós, tornou-se um de nós para todo sempre. Aleluia! Na parte de terça-feira, aliança no Sinai. Antes da aliança, no Sinai, Deus salvou Israel literalmente. Vocês sabem que Deus só faz aliança com aqueles que ele resgata? Deus só faz aliança com aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Deus só faz aliança com aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Primeiro Deus salva, como fez com Noé. Deus proveu salvação e libertação para Noé e depois fez uma aliança com Noé. Deus também, ele primeiro mostrou graça e misericórdia para com Adão e para com Eva, e depois fez uma aliança com eles. Deus também mostrou graça e misericórdia para com Abraão, e depois fez uma aliança com ele. Assim também com Israel. Deus os libertou da escravidão egípcia, e então fez uma aliança com eles. Deus só faz aliança com homens e mulheres salvos em Jesus Cristo. Só que esta aliança que Deus fez com Israel ali no Monte Sinai, ela é mais completa do que as outras. Primeiro teve a aliança com Adão, depois com Noé, depois com Abraão. Esta é a quarta aliança bíblica, mas ela é muito mais completa, porque aqui nesta quarta aliança com Israel, Deus deu a doutrina do santuário. Deus deu o ritual do santuário terrestre. O santuário terrestre é a mais perfeita ilustração do grande plano da salvação. É impossível você entender o plano da salvação como um todo se você não entender, se você não estudar a doutrina do santuário. Queridos, a doutrina do santuário foi estabelecida para se tornar uma explicação, uma ilustração, uma cópia de como funciona o grande e maravilhoso plano da salvação. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 29.
Deuteronômio capítulo 29, vamos ler os versos 10 a 13. Deuteronômio capítulo 29, versos 10 a 13. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Olha a aliança, Deus os tira do Egito, Deus faz aquele milagre maravilhoso, libertando-os, abrindo o Mar Vermelho, fazendo com que eles passassem o Mar Vermelho em seco. Deus destrói os egípcios no Mar Vermelho, Deus conduz o seu povo pelo deserto até o Sinai, e aí, depois de todos estes milagres, estas maravilhas de salvação e de libertação, Deus então lhes dá a lei. A lei é dada para aqueles que são filhos e filhas de Deus. A lei de Deus não tem valor nenhum para o ímpio. Nós precisamos entender isso. Primeiro, Deus nos faz filhos e filhas, através de Jesus Cristo, nascendo da água e do Espírito, gerados pelo Espírito Santo. O nosso nome é registrado no livro da vida. E então, como filhos e filhas de Deus, Deus diz: agora eu tenho para vocês, meus filhos, a minha lei, os meus mandamentos. Eu vou dar poder para vocês obedecerem os meus mandamentos. O santuário estava dividido em 3 partes. O pátio, onde tinha o altar de sacrifício, e a pia. E na primeira sala, chamada Lugar Santo, existia o candeeiro com 7 lâmpadas, à esquerda de quem entrava. À direita de quem entrava estava a mesa com 12 pães, e na frente de quem entrava estava o altar de incenso. Aí tinha o véu, e atrás do véu estava o lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto com os 10 mandamentos dentro. E ali, sobre a arca do concerto, existia uma luz sobrenatural, a presença divina, Shekinah. Queridos, este tabernáculo terrestre, este santuário terrestre, foi dado para ilustrar o plano da salvação. A primeira parte é o pátio. É lá que está o altar de sacrifício. Jesus Cristo morreu no pátio. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. Jesus morreu no Monte do Calvário. O Monte do Calvário foi o altar de sacrifício do santuário celestial. Ali não morreu um animalzinho, ali morreu Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, queridos, a salvação começa lá no Monte do Calvário. Percebam que a lei de Deus não estava no pátio, não estava no lugar santo. A lei de Deus estava no Santíssimo. O pecador, quando vinha confessar os seus pecados, buscando salvação, ele entrava no pátio. E ali era sacrificado o cordeirinho no pátio. Quando o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os pecados, matava aquele cordeiro, e o cordeiro era colocado sobre o altar de sacrifício e era queimado em oferta a Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação para o pecador exige que ele vá ao Calvário. Primeiramente você vai ao Calvário e você se agarra em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. E você então é coberto pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, no lugar santo vinha o ministério da intercessão. O ministério da intercessão está no lugar santo. Jesus Cristo primeiro morreu como Cordeiro de Deus no pátio, o planeta Terra, sobre o Monte do Calvário. Depois de cumprir com esta primeira fase de Jesus Cristo como sacrifício, como Cordeiro de Deus, ele ressuscitou e subiu ao céu e entrou no lugar santo e se tornou ali o nosso mediador, o nosso intercessor. Desde que ele subiu ao céu no ano 31 até o ano de 1844, durante todos esses séculos, Jesus Cristo oficiou como nosso sacerdote e mediador entre Deus e os homens. Porém, queridos, faltava uma fase no plano da salvação. Faltava a fase que acontece no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso,
Existe a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, dizendo que a purificação do santuário, que ocorria no Santíssimo do Santuário, ela aconteceria no ano de 1844, no final dos 2.300 anos. Por isso, em 1844, Jesus começou a terceira e última fase do seu ministério no Santuário Celestial, que é o juízo celestial. Ele entrou no Santíssimo e ele iniciou o juízo. O juízo começou pelos mortos e logo vai passar para os vivos. Quando Jesus Cristo terminar este juízo, ele lança o incensário sobre a terra. E então, queridos, depois dele lançar o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo, se demora um pouco de tempo no lugar santo. Ele tira as vestes sacerdotais e veste as vestes reais de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então ele retorna à terra em busca da sua igreja, em busca do seu povo. É este o plano da salvação, revelado através da doutrina do santuário. Queridos, Deus não colocou a lei lá no pátio para ser obedecida antes da redenção, antes do perdão. Não, queridos. O perdão, a graça de Deus se revela sem a lei. Ela se revela lá no pátio. Mas todos os perdoados e salvos em Jesus Cristo, eles são gerados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo grava a lei de Deus no seu coração. Nós não podemos eliminar a lei do plano da salvação. A lei não está no pátio, mas a lei está no Santíssimo. Por isso, queridos, depois de salvos em Jesus Cristo, Deus nos dá sua lei para obedecermos. É um privilégio, é uma alegria para todos nós que fomos salvos por Jesus Cristo, cobertos pelo seu sangue, purificados. É um privilégio podermos obedecer à lei do nosso Pai. A tua lei está dentro do meu coração. É a minha meditação de dia e de noite. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, Deus e Israel. A aliança envolve duas partes, a parte de Deus e a parte do homem pecador. Por isso a aliança, tanto a de Adão, como a de Noé, como a de Abraão, como a aliança também no Sinai, sempre envolveu as duas partes. A parte que Deus desempenha e a parte que o humano pecador desempenha. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Veja a condição. A aliança tem condição. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Nestes versos, o Senhor estava propondo sua aliança com os filhos de Israel. A libertação do Egito tinha envolvido a cooperação de Israel. Se eles não tivessem feito o que o Senhor havia mandado, colocando sangue nos umbrais das portas, eles não teriam sido salvos, não teriam sido libertos. Era simplesmente assim. Nesse verso que nós lemos, o Senhor não lhes disse, quer vocês gostem ou não gostem, quer vocês obedeçam os meus mandamentos ou não obedeçam os meus mandamentos, vocês serão de qualquer forma um tesouro peculiar para mim e uma nação de sacerdotes. Deus não falou isso. Deus não falou isso. Porque existe a parte que Deus cumpre na aliança e existe a parte que nós, pecadores, temos que cumprir. Mesmo quando Deus revelou a sua graça antes do Sinai, Deus pediu que o seu povo sacrificasse um cordeiro e o sangue do cordeiro tinha que ser colocado nos umbrais da porta. Por isso houve libertação para todos os primogênitos de Israel, porque havia sangue na porta. Queridos, na graça divina existem exigências, condições. Você tem que se apropriar do sangue derramado na cruz do Calvário. Você tem que aplicar este sangue na sua vida, para que você seja purificado do seu pecado. A ordem de Deus, para que obedeçamos os seus mandamentos, nunca está em atrito, em conflito, em discórdia com a graça. A graça e a lei
elas estão em plena harmonia e andam juntas. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ver a partir do verso 19. Romanos capítulo 3, a partir do verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Salvação pela lei? Impossível. A lei condena o pecador. A lei mostra o nosso pecado. Por isso diz o verso 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Há pessoas e pregadores que equivocadamente pensam que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que a salvação pela graça só veio no Novo Testamento. Estas pessoas estão enganadas. Nunca houve salvação pela lei. A graça de Deus é a base da nossa salvação e já foi revelado no Jardim do Éden, quando o cordeirinho morreu. Queridos, em todas as alianças feitas com Adão, com Noé, com Abraão e no Sinai, sempre houve o sangue do cordeiro, a graça provida por Deus. E queridos, aqui diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Bom, se a lei não salva, alguém pode argumentar, então eu não preciso guardar a lei. Para você se salvar, você não precisa guardar a lei, porque a salvação vem pela graça de Jesus. Mas para que você viva a vida de salvo em Jesus Cristo, para que você viva a vida de filho e filha de Deus, você vai obedecer os mandamentos de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus vem na vida dos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 3, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Quando somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo estabelece a lei de Deus na nossa vida. Ele escreve a lei na nossa mente, no nosso coração. Agora leia Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está claro isso? Paulo deixa claro. A salvação é pela graça, é pela fé no sangue de Jesus Cristo. Mas, queridos, no verso 28 ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você não obedece para ser salvo. Você é salvo pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, depois de salvos em Jesus Cristo, o que devemos fazer? Continuar pecando, matando, roubando, desonrando pai e mãe, adorando ídolos, mentindo? Queridos, depois de salvos em Jesus Cristo, nós vivemos uma vida de obediência. Deus nos faz filhos obedientes. Por isso, o capítulo 3, verso 31 termina dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei de Deus. Abra também a Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Apocalipse 14, verso 12, deixa muito claro que o povo de Deus é um povo obediente aos mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Quem são estes santos mencionados na Bíblia, salvos por Jesus Cristo? Aqui diz quem são eles. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é só ter a fé em Jesus Cristo e não fazer mais nada. E também não é guardar os mandamentos de Deus. Queridos, Satanás quer jogar você do 8 para o 80, ou para a direita ou para a esquerda. Mas Deus está mostrando que é a fé em Jesus Cristo que nos salva, e todos os salvos pela fé em Jesus Cristo se tornam obedientes aos mandamentos de Deus.
Por isso, as duas características do povo de Deus, dos salvos, está aqui. Vou ler de novo. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Que estas sejam as características na sua vida, meu querido irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, promessas e promessas. Deus fez promessas, Israel fez promessas, só que Deus cumpre as promessas. Mas Israel não cumpriu as promessas que ele fez. Queridos, quando Israel fez as promessas para Deus, de obedecer, de fazer tudo o que Deus tinha mandado, Israel estava se achando capaz. Israel estava se achando todo suficiente para cumprir com tudo o que Deus havia pedido. E Deus permitiu que eles caíssem, Deus permitiu que eles quebrassem a cara, porque quando eles desobedeceram, eles se sentiram realmente perdidos. Tanto é que Moisés intercedeu por eles. Queridos, Deus permitiu que Israel, por algum tempo, pensasse que eles poderiam realmente cumprir com tudo que Deus havia pedido. Deus queria ensinar uma lição para Israel ali no Sinai, que o ser humano é incapaz de obedecer, que o ser humano não tem forças para obedecer. Eles são salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas que os salvos em Jesus Cristo podem sim obedecer, porque Deus lhes dá poder. Por isso, queridos, Deus deixou registrado na Bíblia, Êxodo 19, verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Queridos, presunçosamente, eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Será que eles cumpriram com esta promessa? Não. Quando eles fizeram esta promessa, Deus já sabia que eles não iam cumprir, porque Deus conhece o futuro. Deus permitiu que por algum tempo eles pensassem que eles podiam, sim. Quando Israel fez esta promessa, não estava pensando na sua insuficiência, na sua pecaminosidade e que eles não poderiam cumprir com tal conserto. E Deus permitiu que eles caíssem, fossem humilhados, para que eles conseguissem entender a graça divina. Por isso, esta promessa, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, ela se repete de novo em Êxodo capítulo 24, verso 3. Aqui nós lemos de novo. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. De novo. E agora no verso 7. E tomou o livro do concerto e o leu ao ouvido do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Será que eles fizeram? Será que eles obedeceram? Não. Não fizeram, não obedeceram. Eles caíram em pecado, eles fizeram um ídolo para adorarem, um bezerro de ouro. Eles estavam sem roupa, dançando ao redor daquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, o povo estava corrompido. Queridos, eles deveriam ser mortos, porque eles não cumpriram com a parte deles no concerto. Deus queria que eles entendessem e sentissem a sua pecaminosidade, sentissem a sua insuficiência. A salvação não vem de nós. Nós não temos forças para obedecer. A salvação é um ato de Deus, ela vem de fora, ela vem de cima. E depois de salvos em Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, é que vamos ter a natureza santa de Jesus, uma natureza que ama a obediência. Eu convido você agora para ler Romanos capítulo 9, verso 31. Romanos capítulo 9 e o verso 31. Aqui nós lemos. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque estavam buscando a lei da justiça. Verso 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Eles estavam pensando que sem Jesus Cristo eles poderiam obedecer.
Ninguém consegue obedecer. Nós precisamos de um Salvador. Esta pedra de tropeço é Jesus Cristo. Você tem que cair sobre esta pedra. Quando você cai sobre esta pedra, ela deixa de ser uma pedra de tropeço. Porque você, ao cair sobre a pedra que é Jesus Cristo, você é convertido. Você é renovado. Você é salvo. E aqui o verso 33 diz, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Para Israel, Jesus Cristo foi pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque Israel, como nação, rejeitou Jesus, não aceitou o Messias. Foram eles que clamaram: crucifica-o, crucifica-o. Rejeitaram a salvação. E queridos, aqui diz: e todo aquele que crer nela não será confundido. Mas Israel não creu nesta pedra que é Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou para eles realmente uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Até hoje, eles têm vergonha de Jesus Cristo. Eles não admitem que aquele Jesus Cristo seja o Messias. O convite de Deus para você não é você tropeçar na pedra. O convite de Deus é que você caia sobre a pedra e se desmanche e seja convertido. Cair sobre a pedra significa salvação, renovação. Abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 10 e o verso 3. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, Israel não conheceu a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Agora leia também Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 e os versos 1 e 2. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O Israel do Antigo Testamento, mesmo quando eles faziam aqueles sacrifícios, eles estavam fazendo aquilo pensando em salvação pelas obras, entendendo que trazendo um cordeiro e matando e sacrificando o cordeiro, eles estavam perdoados, estavam salvos. Mas eles não estavam vendo naquele cordeiro o Filho de Deus. Eles não estavam exercendo fé naquele símbolo provido por Deus. Eles estavam fazendo aquilo pensando em salvação pelas obras. Queridos, é possível que, mesmo agora no Novo Testamento, mesmo agora no tempo do novo concerto, muitos ainda estejam se enganando com a salvação pelas obras. Não é a obediência aos mandamentos, não é a devolução do dízimo, não é o não comer isso, não beber aquilo, não é a guarda do sábado. Queridos, tudo isso faz parte da vida dos filhos de Deus. Mas a salvação não é através destas obras. A salvação é pelo Cordeiro de Deus. Nós temos que ir ao Monte do Calvário. Nós temos que nos aproximar da cruz de Cristo. Nós temos que nos apropriar do sangue que ali foi derramado. E pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos perdoados e purificados. Jesus Cristo nos gera através do Espírito Santo. Somos gerados como filhos e filhas. E então vem a lei de Deus sendo implantada na sua vida, escrita na sua mente e no seu coração. Lembre-se, a lei de Deus, a santa lei de Deus, ela estava no santuário da terra, ela está no santuário do céu. Mas nunca a lei de Deus foi colocada no pátio. Você entra para a salvação, você se torna filho de Deus no pátio, quando você abraça Jesus como Salvador, e ali não está a lei está lá no Santíssimo. Para todos os que se tornaram filhos e filhas de Deus, e agora gerados pelo Espírito Santo, Deus então mostra e revela para eles a lei. A lei para os salvos é prazer, é alegria, não é peso, não é fardo, não é angústia, mas a lei para os salvos em Jesus Cristo é prazer. A obediência é um prazer. Por isso que lá em na primeira carta de João, capítulo 5, diz que a lei de Deus
não é pesada. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A guarda e a obediência aos mandamentos de Deus, isto é o que João está falando. E agora no capítulo 5 de 1 João, verso 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ao contrário de Israel, que disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Simplesmente isso. O Senhor falou e nós cumprimos. Nós vamos fazer isto. Queridos, isso é impossível. Ao contrário de Israel, nós precisamos falar o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4 e o verso 13. O que Paulo fala aqui aos Filipenses, capítulo 4 e o verso 13, diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ah, queridos, é diferente. Quando nós falamos para Deus tudo que o Senhor tem falado, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, faremos. É exatamente o que Paulo está falando aos Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está certo isso, meus queridos? Em Cristo que nos fortalece, nós podemos todas as coisas. Não está certo você que ama Jesus Cristo, você que se entregou a Jesus Cristo, continuar falando: eu não posso, eu não posso, eu não posso. Se você tem a Jesus Cristo, você tem o poder de Deus, que habita em você, o Espírito Santo. E você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Eu convido você agora para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 e o verso 13. Aqui nós lemos Hebreus capítulo 8 e o verso 13. Dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O velho concerto se referia ao santuário terrestre. Todo o sistema, todo o ritual do santuário terrestre, ele deixou de existir, porque Deus inaugurou o novo concerto. O novo concerto tem como base o santuário celestial. Tudo o que existia no santuário terrestre existe no santuário celestial. Mas, queridos, no novo concerto, nós não trabalhamos com animaizinhos, sacrifício de animais. É o sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o novo concerto tem como base o sangue de Jesus Cristo, não o sangue dos animais. Por isso nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, verso 1. Ora, também o primeiro, ou seja, o velho concerto, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E o novo concerto também tem ordenanças e tem um santuário, que não é o terrestre, é o santuário celestial. No santuário celestial, a salvação é pela graça, assim como no santuário terrestre. A graça no sangue do Cordeiro. Você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Isto está revelado aqui em Hebreus capítulo 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E agora diz aqui no capítulo 9, verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do Pai. Queridos, no santuário celestial, Jesus é tudo. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o nosso mediador e Jesus Cristo é o juiz que está oficiando o juízo desde 1844. Jesus Cristo no santuário celestial, ele é tudo. Jesus é tudo para você, Jesus é tudo para nós. Eu quero terminar lendo para você Hebreus capítulo 4 e o verso 14. Aqui diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, diariamente confessando os pecados, diariamente recebendo perdão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou, por isso ele morreu pelos nossos pecados. E não ficou morto, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele vai voltar.
Por isso o verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Trono da graça é a nossa salvação. Queridos, a graça existe desde o jardim do Éden. A graça divina é a causa da nossa salvação. Cheguemos-nos, pois, com confiança aonde? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos-nos ao trono da graça e deixemos que a graça divina nos cubra, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, que você seja batizado pelo Espírito Santo, que você seja renovado, restaurado, que em Jesus Cristo você alcance a bênção da salvação, a graça divina, a graça eterna, uma graça que não conseguimos entender tudo quanto ela significa, mas nós estamos sendo presenteados por Deus por esta graça. Deixo com você a graça de Jesus, a paz de Jesus. É em nome de Jesus que eu peço. Amém.